Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia com minha professora Ana Isabel e com o intérprete Durley. E nós vamos começar agora uma sequência de resolução de exercícios. E aí eu escolhi alguns exercícios do livro de vocês, tá? De acordo com o conteúdo que nós já estudamos, nós vamos fazer exercícios do capítulo 14 e do capítulo 15. Então, vamos lá. Então, esse exercício, ele é o da página 193, né, que é a partir de uma análise de gráficos. Então, eu escolhi para a gente resolver a questão 2 e 3, porque a questão 1 ela era uma questão muito pessoal. Então, eu deixei, né, eu acabei escolhendo só a questão 2 e a questão 3. Então, vamos lá. Questão 2. Tendo em vista os dados apresentados no gráfico acima, que no caso é esse gráfico que está aqui do lado, né? O gráfico que mostra as fontes de energia de 2017, diga se as frases a seguir estão corretas e incorretas ou se não é possível afirmar e justifique sua resposta. Então, a gente vai analisar aqui essas frases, se elas estão corretas ou incorretas e explicar o porquê, certo? Então, vamos lá. Na primeira frase, ele diz assim: usamos muito mais petróleo do que a energia proveniente de outras fontes naturais renováveis. Então, essa aí, a partir dessa análise desse gráfico aqui, a gente pode dizer que usamos muito mais petróleo ou não. Então, essa alternativa ela está correta, incorreta ou não é possível afirmar. Então, essa questão aí, se a gente for observar, né, ela está incorreta, né? Por quê? Porque as fontes de energias renováveis, quando a gente soma aqui, elas vão dar 44,3%, né? E o uso do petróleo, ele vai corresponder a 36,6%. Então, quando a gente vê, né, quando a gente faz essa conta, a gente vai ver que as fontes de energias naturais renováveis, elas são mais utilizadas, né, do que a energia obtida a partir do petróleo. Então, se a gente fosse responder bem rapidamente, né, a gente olhando aqui só o dado do petróleo, a gente iria dizer que sim, né, mas a gente tem que ver as fontes de energias aqui, que são as fontes de energia renováveis, né, somar cada uma dessas fontes renováveis, e aí a gente veria que o resultado ele é superior, né, então se utiliza mais fontes naturais. A outra afirmativa, ela diz assim: o petróleo é a principal fonte de energia usada, né? Aí a gente aí pode afirmar que sim, né? Que está correto, né? Apesar de a metade da matriz energética ser de outras fontes, o petróleo que não é renovável, ele é a matriz energética mais utilizada, né? Como uma única fonte. E a letra C diz: a energia hidráulica, né? Energia hidráulica, aqui 12,5%, era a principal fonte usada para a produção de energia elétrica. E aí a letra C diz assim: a energia hidráulica era a principal fonte usada para a produção de energia elétrica. Então, essa afirmativa, se a gente ler assim, a gente pode dizer que é correto, porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente utiliza a energia hidráulica, né, como a principal fonte de energia elétrica, mas de acordo com o dado, né, de acordo com o gráfico, né, que a gente olha aqui o gráfico, a gente não pode afirmar só por essa análise do gráfico, certo? Então, essa aí seria, não é possível afirmar, né, apesar de ser uma informação correta, mas o correto seria colocar não é possível afirmar devido às informações que estão disponibilizadas no gráfico, tá? Se o gráfico fosse como esse aqui, mostrando as fontes de energia elétrica, a gente poderia responder com certeza, né? Mas aqui ele só mostra as fontes de energia, né? Não necessariamente só energia para energia elétrica, né? Mas também a energia para mover motores como um todo, né? E aí aqui a gente tem a questão 3, que vai analisar esse outro gráfico aqui e vai pedir para que no caderno a gente faça uma lista, né, em ordem decrescente das fontes utilizadas para gerar eletricidade. Então, a gente começaria
aqui, né, pela fonte de energia hidráulica, com 61,5%, depois a gente vem para de gás, depois a gente vem aqui para importação, biomassa, e seguiria aqui basicamente essa sequência, assim, né, para colocar e responder corretamente. A2, refaça o item C da atividade 2. Então, a gente agora, né, a partir dessa a letra C, a gente ia ver que estaria correto, né? Porque segundo esse gráfico aqui, é possível identificar a veracidade da informação, né? Então, a partir desse gráfico, o petróleo é a principal fonte de energia, a fonte energética utilizada, a gente responderia que sim, né? De acordo com esse gráfico apresentado na questão 3. E agora a letra C, que pergunta: considerando a principal fonte de energia elétrica produzida no Brasil, explique a relação entre a falta de água e o fornecimento de energia elétrica. Então, a gente relacionando a falta de água e o fornecimento de energia elétrica, a gente vai lembrar que a falta de chuva, né, na época, principalmente nas épocas de verão, né, e quando também não chove no inverno, ela vai impactar nos problemas de eletricidade, né? Porque não tendo água para gerar, para mover as turbinas nas hidrelétricas, não vai ter como se obter energia. Agora nós vamos para a página 195, né, que eu também escolhi duas questões para a gente responder. Uma explica o significado dos seguintes termos e cita exemplos. O que são os recursos naturais renováveis, né, que são aqueles recursos encontrados na natureza que podem ser renovados ou recuperados, né? Por exemplo, a gente tem aqui fontes de energia renováveis, né? Como todos esses aqui, e os recursos de energia não renováveis, que são aqueles que têm na natureza, mas devido ao seu lento processo de formação, eles não podem ser renovados ou recuperados a curto prazo, né? E aí a gente tem aqui o petróleo, o gás natural, o carvão. Então, seria basicamente essas as respostas. Na 4, observe a figura ao lado e responda as questões. Eu esqueci de colocar aqui a legenda, mas aqui é a utilização do bagaço de cana para geração de energia em usina de álcool e açúcar em Guaraci. Então, a questão, ele pergunta assim na letra A: qual a vantagem ambiental da utilização desse tipo de fonte energética para geração de energia? Então, essa fonte de energia, né, no caso a biomassa, ela é uma fonte de energia que polui menos, né? Ela também vai reaproveitar o bagaço que seria desperdiçado, né, pelas usinas. Então, é uma fonte de energia mais limpa do que a dos combustíveis fósseis e também ela aproveita o material que iria ser descartado. Na letra B pergunta por que o Brasil é um país com grande potencial para a produção de energia renovável. Então, um dos motivos, né, é o seu território. O território brasileiro é muito grande. Ele possui muitas terras que são possíveis produzir, né? É possível fazer a agricultura, né? Também, pelo fato de ser um país tropical, ficar ali na região dos trópicos, recebe muita luminosidade, a temperatura, as temperaturas médias anuais são favoráveis e também tem uma grande disponibilidade hídrica, né? Então, isso faz com que o potencial energético do Brasil seja um potencial muito bom. Agora a gente vai para a página 204 e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai responder a questão 1 hoje e na próxima aula a gente responde a questão 2, certo? E aí vamos lá, responda as questões a seguir, né? Do capítulo 15, certo? Por que o trabalho é importante para as pessoas e para a sociedade? Então, é por conta, né, do trabalho, a gente já viu isso em aula, que é a partir do trabalho que as pessoas elas vão satisfazer suas necessidades em relação à alimentação, vestuário, moradia, transporte, educação, saúde e lazer. Então, por isso que é importante, né, o ser humano e através dele, né, que o ser humano ele vai modificar o espaço geográfico, né? A sociedade ela modifica a partir do trabalho. Quais são as principais causas de desemprego, né? Então aí a gente ia lembrar das duas
das duas formas de desemprego. O desemprego conjuntural, que ele vai estar ligado às crises econômicas, e o desemprego estrutural, que está ligado aos avanços tecnológicos. Então, são essas duas causas, né? Os fatores conjunturais e os fatores estruturais. Quais são os setores da economia? De exemplo, aí a gente sabe que a gente já cansou de estudar setor primário, né, agricultura, pecuária e extrativismo, setor secundário, indústria e construção civil, e o setor terciário, que é o setor do comércio e dos serviços. Então, na próxima aula, a gente segue com a questão 2. Vou finalizando por aqui. Bons estudos para vocês.